Então hoje é dia de falar sobre negócios, empreendedorismo. Se você também gosta, seja bem-vindo ao nosso podcast Café, Negócios e Verdades. Aqui todos os sábados a gente ouve e compartilha com vocês boas histórias, né? Histórias aí de empresários de Catanduva, que eles contam pra gente um pouquinho da trajetória deles, dos altos e baixos, que não é fácil ser empresário no Brasil. Mas a gente está aí tentando, né? Eles estão aí driblando e tentando se manter no mercado. Não é fácil, mas eles são os guerreiros, né? Bom dia, Dani, tudo bem? Bom dia, gente. Antes de mais nada, já quero agradecer ao Empório Abadesco. Viva os bons momentos aqui, ó. Pão de queijo e broa de milho. Você que procura vinho, na Abadesco tem. Ao Merlin Brindes, brindes personalizados. Mandar um abraço também, pessoal, do Chiquinho Sorvete. 3 lojas em Catanduva. Se você precisa de um sistema para ter um marketplace, vai ter aí a mensagem da Zip Hub. Entre em contato com a equipe da Zip Hub, que eles vão saber mais. Também mandar um abraço para o Posto Vene. Alto Posto Vene, além de posto com qualidade nos combustíveis, a gente tem uma grande variedade de comida, bebida e doces lá, ó, na conveniência do Posto Vene. Tem o pessoal também da Sky News. Isso, a Sky News é pioneira da internet em Catanduva. Agora, internet rápida, preço fenomenal, gente. Entre em contato com o pessoal da Sky News, eles instalações gratuitas, hein? Mandar um abraço também pro pessoal da ITEC Sistemas também. Se você precisa de um sistema de segurança para tua casa, residência, empresa e até carro também, ITEC Sistema tem. Um abraço pro pessoal da Mercavez Brasil, marketing e publicidade com a Mercavez Brasil. Um abraço também para o Estúdio Ideia Podcast, para você que precisa de um podcast, vídeo institucional, seja o que for, entre em contato com essa galera aí. Então hoje vamos conhecer a história dele, que já estava marcado aqui com a gente. E hoje conseguimos, né? 2023 aqui, estamos recebendo o Gerson, lá da Leão Plástico. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Natália. Quero agradecer a oportunidade de vocês terem concedido um tempo para mim aqui também. E vai ser muito bom a gente trocar uma ideia aqui hoje. Vai sim, cara, vai sim. Na realidade, o Gerson é o novo modelo 2023, né? Por isso que você não veio aqui. Você foi mudando todos os parâmetros que a gente vai ficar sabendo um pouquinho agora, né? Então, pra quem não lembra, né, Dani, falar que as Leão cortinas Plástico. aqui é lá da Leão Plástico, na rua Minas Gerais. Que número que é? 713. 713, bem no centro de Catanduva. Se você ainda não conhece, o que tem lá na Leão Plásticos? Já faz a propaganda, aproveita. A Leão Plástico ela tem tudo para dar um pouco mais de conforto, né, para as pessoas, né? A gente gosta muito de procurar um diferencial assim, né? Uns tecidos de qualidade para você colocar no estofado, no sofá, na cadeira da cozinha. A gente começou há muito tempo atrás com panos para carro, tecido para banco de carro, couro, né? Tudo para o revestimento interno dos carros a gente temos lá, né? Você pode fazer uma capa, pode substituir o banco do carro por um couro. Tem tapete, então, tapete, almofada. carpete, almofada. Em geral, assim, são muitos itens, né, que a gente procura cada vez mais intensificar e atender melhor. Às vezes a pessoa chega lá e fala, eu quero isso. A gente vai em busca para poder atender todos aqui de Catanduva. Eu comprei um tapete agora há pouco, tapete grama, né? Aquele lá é fantástico, fica maravilhoso o gramadinho. Parece que é grama de verdade. Ele vende, na Leão tem. Grama que não precisa aguar, né? Não, e tá aguando, quando para de chover. Não seca e não cresce, né? E de onde começou, Gerson, antes de chegar na Leão Plástico, onde você começou a empreender? Qual foi o melhor momento da tua vida, assim, que foi da infância? Como é que você começou a empreender? Minha infância foi um pouco difícil, né? Assim, porque a família do meu pai, ela era uma família simples, né? Meu pai era marceneiro, pedreiro, né? Ele fazia de tudo. Ele fazia uma construção, ele pegava a casa do começo ao fim. Então ele me começou levando em obras, né, para aprender isso, né? Eu até falava há pouco tempo, eu gostaria de ter aprendido a carpintaria, né? Fazer serviço de telhado, né? Eu achava muito bonito ele fazer aquilo. Mas aí com o tempo, como todo mundo é feito, né? É feito você colocar uma meta, né? Uma profissão na sua vida, você tem que ter aquilo, né? Então ele procurava que eu encontrasse uma profissão para mim. Mas você começou com seu pai, você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 12 anos de idade, 11, 12 anos. Já ia para construção. Já ia para construção de casas com ele, né? Tá. E ele me punhava para trabalhar, para abrir alicerce, para carregar tijolo, né? Não era coisa pesada, mas era algo assim que ele foi me instruindo a trabalhar. E com 12 para 13 anos eu comecei a trabalhar de office boy no centro de Catanduva, nos sindicatos motoristas na época, né?
E lá eu entrei como office boy, trabalhei alguns meses. Depois eu queria uma outra profissão que eu gosto muito, mexer com mecânica. Aí eu acabei entrando numa oficina mecânica. Você fazia o quê? Na oficina mecânica? Eu fazia tudo, né? Era ajudante auxiliar geral, né? Colocava a mão ali, colocava a mão na graxa, não, desmontava as peças do carro, montava, né? E fui aprendendo, né? Aprendi a soldar, aprendi a cortar, a esmerilhar, né? A regular os carros, eu trocava as peças, né? Trabalhei muito tempo com a mecânica automotiva, entrei na mecânica de caminhão também, do João e do Marcos na época. Então fui aprendendo a parte de mecânica. E depois, com o tempo, assim, eu falei assim, eu preciso aprender mais. Eu gostava muito de aprender coisas, né? Eu não gostava de ficar só parado em uma coisa. Então, isso tudo aí foi passando assim, dos 12 para os 14 anos, né? 12, 14 anos, 15 anos. Eu comecei a procurar outro tipo de serviço. Eu desci a Rua Minas pedindo emprego. Aí eu fui, né? Eu falei, vou orar para Deus, eu confio muito nisso, que ele me dá um caminho, né? Ele dá uma direção. Eu coloco na mão dele de manhã e falo assim, guia meu caminho hoje. E eu desci a Rua Minas, né? Falei, hoje eu vou arrumar um emprego. Eu precisava de um emprego para aprender uma nova profissão. E caí num autopeça que tinha ali perto da onde hoje eu tenho a loja, né? E nesse autopeça ele estava evoluindo o autopeça dele para tapeçaria. Olha só. E nesse autopeça nós começamos junto a aprender a tapeçaria, né? Então ele estava fazendo algumas coisas já. E eu comecei a gostar, porque eu falei assim, é uma coisa muito criativa. Você mexer com tapeçaria, todo dia você tem algo novo. Você cria ideias novas, né? O que você fazia? Eu desmontava os bancos dos carros, né? Preparava os bancos do carro, enquanto ele depois costurava, depois eu vinha, montava, colocava no carro, fazia o teto, colava, fazia toda a tapeçaria do carro por dentro, né? Era o Novilson, meu patrão, chama ele de patrão até hoje, tem uma amizade até hoje. E ele foi muito bom para mim, assim, que ele me direcionou, ele me deu um norte, né? E assim, esse emprego aí foi o que me despertou na tapeçaria. Mas eu ainda não fui para tapeçaria, para loja. Naquela época, eu saí de lá com 15... Você ficou com quanto tempo nessa tapeçaria? Eu fiquei 1 ano, voltei... eu trabalhava meio período porque eu estudava de manhã. Meu pai não gostava que eu estudava à noite. Você era criança ainda, criança, né? 14 para 15 eu estava terminando, né? Era novinho. 8ª série. E ali eu despertei isso. Com 16 anos, eu conheci esse rapaz aí dentro da tapeçaria, que ele fazia também lá a tapeçaria junto com a gente, no Novilson. É o Edmilson. Nós montamos uma tapeçaria de sócio, com 16 anos. Nossa. Meu pai foi lá, me emancipou para me abrir conta no banco, pegar talão de cheque, trabalhar. Em 96 isso. E montou a empresa. Montei a empresa. Aí fomos trabalhar de tapeçaria, né? Como chamava? Chamava, acho que era Recar Tapeçaria. Depois foi Brasil Car, mas na época era Recar. Nós chamava tapeçaria. E nós trabalhamos ali uns 2 anos junto, né? Mas vocês chegaram a alugar um espaço? Como que era? Meu pai, nós ganhamos de herança da minha avó um terreno. Meu pai fez um barracão. Ele era bem dedicado para isso. Ele fez um barracão na Rua Santos, que é onde nós conhecemos, né, Daniel? Sim. E ali na Rua Santos, ali naquele barracão, eu comecei a trabalhar lá. Era um barracão de 5x20, era apertado, né? E a gente começou a pôr as coisas lá dentro, sofá, carro, trabalhava, né? E foi muito legal essa época. Você sempre falou que você lá sempre muito feliz, né? Você foi lá. Fui muito feliz naquele lugar lá, porque aquele lugar era da minha avó. A minha avó ela foi uma referência na minha vida. A minha avó ela veio da Espanha criança, ela tinha uns 12 anos, então ela contou toda a história para mim. Eu queria ter aprendido espanhol também, foi outra coisa que eu não aprendi. Mas ela falava muito espanhol comigo. E ela tinha tudo aquele terreno, era uma chácara ali, né? Então eu ia lá visitar ela, né? E aquilo ser herdado dela foi o que me motivou a trabalhar, porque eu vi ela trabalhando ali. A minha avó ela era muito dedicada, com 80 anos ela estava em cima do telhado trocando telha. Nossa. Que coisa. Então ela me ensinou que para viver eu tinha que garrar. Eu tinha que ir atrás, eu tinha que ir em busca. Por isso que eu fui em busca de várias coisas, porque eu vi essa parte da minha família fazendo isso. Meu pai também, a casa que nós tínhamos, eu morava, meu pai construiu. Aí eu construí a casa minha, do teu tio, a da tua avó. Ele construiu todas as casas que tinha no quarteirão, na face ali, foi ele que fez. Mas então, você, quando começou, com 16 anos, era você e um sócio. eu e um sócio.
E aí, como que foi para ter cliente, para mexer até com a parte aí de finanças? Não deve ter sido muito fácil, né? Não, a gente levava as coisas meio controlado, né? A gente tivemos, assim, fomos aprendendo na raça, né? A gente não tinha ninguém da família que tinha... E ele também era criança ou não? Ele tinha um ano mais velho, eu tinha 16 e ele tinha 17. Meu Deus! É tudo papel caneta, né? Não tinha computador, não tinha nada? Não, tudo no papel na caneta. E a gente não tinha carro, a gente tinha que pegar um ônibus, buscar material em Rio Preto, porque não tinha. A gente voltava no ônibus cheio de espuma, de material tudo enfiado Dava no ônibus. conta, assim. né, cara? Dava conta. Acho que não dá conta hoje o que dava conta antes. Então. Coisa doida. Aí fizemos uma dividia os aventura. lucros. Aí sentava, dividia, ó, isso aqui deu isso aqui e tal, e fomos trabalhando. Fomos trabalhando junto, foi muito legal. Eu comprei a parte da máquina, tinha uma máquina de costura, né? Chamava 3115, uma Singer daquelas bem antigas mesmo, ferrão mesmo assim. E aquela máquina lá, né, falou, ó, eu vou lá, mas né, tem que ser sócio, então vamos comprar a máquina. Metade da máquina, entendeu? Então nós fizemos muito isso. Eu acho que foi muito pessoas boas que Deus colocou na minha vida. Essa pessoa, os patrões que eu tive, esse rapaz que a gente trabalhou de sócio, foi uma pessoa honesta, pessoas boas que me ensinaram valores. E foi muito legal a gente agarrar para trabalhar junto, né? Sim, e tem que ter coragem, né? Hoje você vê, o pessoal não tem coragem, né? Não. Então, imagina você com 16 anos, teu sócio com 17 anos, abrir um negócio, né? E ainda o pai tá ali incentivando, né? Sim. Que eu acho que é muito importante. Hoje em dia a gente não vê isso. Não, meu pai que foi buscar a máquina, com a saveirinha dele. Meu pai foi buscar a máquina lá. E meu pai incentivou muito, o pai dele também era uma pessoa muito bondosa. Eu acho assim que tudo na vida tem um propósito, né? Quando a gente coloca um propósito bom na vida, a gente é bem sucedido, que nem você me falou dos clientes, né? Sabe, foi muito incrível como apareceu muito cliente. Um falava para o outro. A gente não tinha hoje, lá naquela época, que tem hoje, né? Que é a divulgação, né? Digital, tudo, né? Hoje, aquela época era boca a boca, né? Boca a boca. Você fazia um serviço, a pessoa gostava, ela falava para o outro, ó, vai lá que tem um tapeceiro lá. E a gente começou a trabalhar assim. Fidelizando, boca a boca, fidelizando. Ele tinha uma oficina na frente, que era autoelétrica, mandava serviço para nós lá, que tinha bastante carro. O primeiro carro que eu peguei é um Corcel, que nós pegamos para fazer. Nós deixamos ele, lembro até hoje, nós deixamos ele na entrada da oficina assim, viramos as costas, ó, primeiro serviço. Quando nós olhamos, cadê o carro? O carro desceu, bateu no poste do outro lado. Esqueceram de fechar ele. Esquecemos de engatar, né? Aprendeu. Era moleque, 16, 17 anos, tudo foi empolgado, né? E aí, o que aconteceu? Não, foi só o para-choque, o carro é forte, quase derrubou o poste. Esses carros podiam bater. Podia bater. Tranquilo, deu Bateria era revisão. boa. Boa. E foi muito legal. Assim, eu lembro até hoje, muitos clientes, muitas coisas que aconteceu foram legais. Foi tudo muito importante. Então, nós trabalhamos 2 anos juntos, porque entre meio meu pai começou a entregar remédio. Ele montou uma distribuidora de medicamento. Nossa! Ele era terceirizado, né? A distribuidora trazia e a gente distribuía aqui na região de Catanduva, né? Rodava. Naquela época, o pedreiro não era tão valorizado como é hoje, né? Hoje em dia, a mão de obra é muito cara, né? Antigamente, não. Então, não ganhava tanto, né? Hoje, então, aí, provavelmente, teu pai já foi mudando um pouco aí o rumo. Aí, ele foi mexer com distribuição de remédios. Meu pai, assim, ele era pedreiro, mas entre meio pedreiro, ele aprendeu mecânica de taxímetro. O que é isso? Você chegou a pegar a época dos taxímetros nos carros? Aquele relógio de taxímetro, não o digital, o relógio. Que é antigo. Que é um aparelhão grande. Eu tenho um em casa. Tem nos filmes, né? Nos filmes antigos. Aí aparece livre, você vira, sim, bandeira sim. 1, bandeira 2, e o relógio era... Do táxi, né? O relógio ele ia girando com a velocidade e ia trabalhando com o tempo. Então ele fazia ele consertava aqueles taxímetros para os taxistas da cidade. E ele teve até um ponto de táxi, ele gostava muito de carro, e isso me incentivou também. Porque eu via ele mexendo no carro e eu queria também ser mecânico para mexer, né? E taxista sabe como que é. É o franelinha, né? O Zé Franelinha do carro, né? Ele vai lá, deixa o carro limpinho, arrumadinho, bonitinho. E isso me mostrava muito do meu pai. E ele foi taxista na época. E pedreiro. Levava a carriola atrás do carro, a peneira, as coisas, a enxada, e trabalhava de taxista. Teve um Fusca, teve Corcel 4 portas. Eu aprendi a dirigir no Corcel 4 portas. E quando chegou uma época, ele já estava cansado, porque meu pai, eu nasci meio atemporão, né? Minha mãe ela não conseguia ter filhos. Minha mãe teve 18 abortos para poder eu nascer. Você foi filho único? Filho único.
Nossa Senhora. Por isso que eu sou assim, Daniel. Agora eu te entendo. Entendeu? Então você era muito esperado, porque 18 que não deram certo. Minha mãe já então... tinha 45 anos, meu pai 52. Nossa! Era pra ser mesmo. Você vê? Tem uns amigos que fazem essas piadas comigo. Veio, Falam, foi um comendo, milagre, né? foi Isso é um incrível. milagre na Terra. Velho. Parabéns. Porque é uma velho. gravidez de risco, né? Ela tinha mais de 40. Ela chegou a ter um irmão meu, 18 anos antes que eu. Ele nasceu, ele ficou 24 horas e faleceu por um erro da parteira na época. Nossa. E depois ela falava muito disso, né? Ela falava, teu irmão não ia fazer isso comigo se ele tivesse vivo, ela falava. Pressão mesmo, psicológica. Psicológico teu foi Mas eu amigo. amava muito. Ela dava muito carinho. Minha mãe era muito carinhosa, porque filho único, né? Lógico, e ainda mais o sofrimento que ela queria ter 18 para parecer você. E bem severa, assim, né? Você imagina Carinho que passar severa. uma mãe perder 18 vezes um filho, velho? Meu Deus, com 3 meses, A 4 gente perde meses, Não você segurava esperando. você debaixo da asa a vida inteira. A vida porque inteira. Mas ela eu fez isso a vida imagino, inteira. Porra, Talvez perder medo, 18 né? vezes uma criança. A gente perde uma vez, já vai procurar um psicólogo. Já É. tem depressão, já. Nossa, quantas e quantas eu vejo. Ah, mas isso. ela sofreu muito. Tadinha. Ela sofreu muito. Guerreira, né? E aí você nasceu, quer dizer. Meu pai já tinha uma certa idade, então ele já não estava mais aguentando muito serviço de pedreiro. E a marcenaria também não fazia muito bem mais para ele, né? E aí um amigo dele falou, você é taxista, na época já não era mais taxista também, você tem o carro, você não quer fazer entrega para essa empresa, é uma empresa de medicamentos, você monta uma distribuidora aqui e eles vão te trazer a mercadoria. Aí ele topou. E isso eu já tinha 17 para 18 anos. Né? Então foi isso que eu parei um tempo com a tapeçaria. Que eu trabalhei essa época até os 22 anos, por aí 21 anos, eu trabalhei com essa distribuidora com o meu pai. Que foi uma época muito boa que deu para... A gente conseguiu dar um up na vida, né? Você vendia. Não, eu só entregava. Só entregava. distribuía. Só distribuía. Eles vendiam, o medicamento vinha 3 horas da manhã, chegava em casa. Tinha os riscos de assalto, né? Porque é uma carga muito visada, eles passavam muito riscos. Naquela época não tinha câmera de segurança, não tinha nada, Não. tinha Era toda a telefone, nada. região. Se roubar, tinha que colocar um orelhão, quer dizer. Era na raça, Era tinha na que raça, correr. né? E era a região que vocês A faziam. gente fazia a região, fazia toda a região aqui. Toda em volta, rodava aí uns 300 a 400 km por dia fazendo Você e essa... seu pai. Eu e meu pai. Até eu tirar a carta, né? Aí quando eu tirei carta, a gente revezava. Ele fazia uma parte e eu fazia a outra. Então a gente trabalhou junto nisso aí um tempo, né? Legal. Deu uma estruturada, deu uma aliviada, porque tinha uma família muito simples, então assim, não é fácil para quem está começando, mas também não é difícil. Você tem que se jogar, você tem que entrar, né? Não adianta você ficar esperando, olha, Deus, me ajuda, por favor, e você não fazer nada. Então quem quer montar uma empresa, ele precisa se jogar, ele precisa tentar. Se você nunca tentar, você não vai saber se vai conseguir ou não. Você vai ganhar só a angústia de não saber. Você vai ficar esperando, podia ter feito isso há 20 anos atrás. Então eu falei, não, eu não vou ser empregado. Eu não vou trabalhar de CLT, eu vou trabalhar para mim, eu vou fazer o meu sustento, igual meu pai fazia, a minha avó fazia. Então você já tinha bem claro isso na sua cabeça. Eu Era uma queria meta, isso, né? Eu queria isso. O serviço que nós trabalhava de entrega de medicamento não prendia muita gente, porque você acabava as entregas, você tinha um pouco mais de Tempo livre. para poder fazer mais alguns empreendimentos, algumas coisas. Eu ia na tapeçaria e fazia alguma coisa. Nunca abandonei. Então foi legal essa época, foi muito bom. A gente descobriu várias coisas, né? Você viu? Várias coisas, eu aprendi várias coisas, né? Várias coisas eu fui Entregar, aprendendo. aprender a entender, a organizar, tudo. Eu sempre gosto de aprender as coisas. Tudo Também. eu gosto de saber como que isso funciona, como isso foi feito, de igual onde da ele prática veio, também. da né? prática. É, igual da prática também. Lá eu troco a lâmpada de casa, eu troco o chuveiro, eu faço o conserto no encanamento, eu faço a capinagem do mato. Eu já tô furando parede, viu? Entendeu? Eu já Você tô conseguiu? Bem. Consegui, tô indo Que bem. bom, já é um progresso. Já tô colocando cortina, tô indo bem. Legal, velho. foi um progresso. Obrigado. Vai lá. Parabéns. Entrevistado é você, vamos lá. É bom porque você já começou desde muito novo, né? Então você já viu como é ser empregado e também sentiu o gostinho de ser ali o patrão, de ter teu horário, de fazer teu horário, de ganhar o seu dinheirinho, de aproveitar o tempo livre, né? Então isso é bom. Você começou muito cedo, né? Então, para você isso foi fundamental. Ó, eu já sei como que é ser empregado, CLT, né? Na época podia trabalhar novo, né? Não tinha lei, então podia trabalhar. E hoje a gente vê que não tem isso, né? A gente mesmo passa isso para os nossos filhos, né? A gente tenta protegê-los ao máximo. Então,
tentar dar tudo para eles. Para que, não, estude, seja alguém na vida. E a gente não teve isso. A gente começou cedo também, né? Mas isso é importante. A nova geração ouvir isso, né? Isso daí só vai te fortalecer. Né? Porque não matou, só fortaleceu. E a gente vê que essa moçada de hoje em dia não quer agarrar. Porque agrega, né? Mesmo que você... Eu falo assim, mesmo que você... olha, eu vou ser um veterinário, eu vou estudar para um engenheiro. Por exemplo, um engenheiro civil, ele tem que saber de construção. Então, eu acho que ele entender na prática, isso é importante. Entendeu? Então, tudo agrega, né? Hoje, as leis, às vezes, a gente tem que saber. Porque, por exemplo, meus filhos, eu registrei ele com 16 anos. Então, dava para registrar. Então, eu falei, não, vocês vão trabalhar. Vocês querem? Quero, né? Não é nada forçado, né? Mas vocês querem? Quero. Isso é importante. E eles entraram comigo, né? Nós trabalhamos tudo em família, minha sobrinha. Então, eu dou oportunidade para menor aprendiz. Porque eu acho muito importante começar cedo. Sim. E essa molecada nasceu numa tecnologia, ela tem uma velocidade muito mais rápida que nós. Se eles saberem fazer, eles vão chegar lá muito mais rápido, né? Que a gente. É tudo aprendizado. Então, eles são inteligentes. E a gente vê que esse pessoal, eles estão muito ligados à tecnologia. Mas você pega um serviço que é mais manual, que tem que fazer e que tem que ter foco, eles se perdem um pouco. Eles que a mão de obra não é deles, eles nasceram na tecnologia. Tanto é que eles dão baile. Tem gente com 16 anos já rico, o nego trabalhando com tecnologia sentado em casa. Hoje eles já estão entendendo com a necessidade de mão de obra. Eles podem fazer com a cabeça. É a nova época, é a nova geração, a geração da cabeça. A nossa era a geração da mão de obra. Ainda precisa encaixar as duas. Ainda esses que você está falando aí, que ainda está sendo beneficiado com isso, não é a geração do TikTok, né? Que está vindo umas piores. Entendeu? Né? Mas que procuram se empenhar nisso, eu acho que é melhor que uma faculdade. Sim. Porque você já começa, desde cedo, você já começa a ter uma profissão, você começa a ter seu sustento. Sim. Eu acho legal, eu incentivo. É a faculdade da vida, né? E essa geração nova que está vindo agora, eles não querem saber de rede social. Estão tudo fora da rede social, estão em outras plataformas. Não tem Facebook, não tem Instagram, eles não tem TikTok, não tem nada disso aí. Eles estão saindo fora pro mundo deles, eles vão criando um mundo novo. A gente que está ficando velho fica para trás disso aí. Eu já fiquei para trás, eu não sabia disso. Mas se você usar a tua tecnologia de mão de obra e pegar essa molecada nova com tecnologia virtual e juntar, meu amigo, o negócio é diferente, aí entra. Eu gostaria muito de transbordar nas pessoas com respeito a isso. De incentivar os filhos a procurarem algo, né? Porque isso é importante. Porque hoje você vê muito filho na horizontal. Você só vê ele deitado, Sim. Eles não têm vontade sentado, de fazer nada. Tomando coca, fica lá. Não tem vontade de fazer nada, né? A preguiça toma conta. A mãe não ensina a filha a fazer um café, não ensina a fazer um almoço, não ensina a fazer nada. O pai não ensina o filho a trabalhar, trocar uma lâmpada, fazer nada, que são coisas básicas que eu acho que pelo menos teria que um homem aprender dentro de casa. É a troca de sentimento, porque eu falo com você, eles já falam pela tecnologia. Aí quando você fala um pouquinho mais alto com eles, se magoam. Isso. Porque tem que começar de pequeno. E as pessoas confiam muito nas escolas. E as escolas e os ensinos, é isso que nós estamos vendo aí. Não é mais o passado. Muda o governo, muda as leis, muda os ensinos. E não é a mesma coisa que o pai e a mãe ensinar. Então você viu tudo que eu aprendi, eu vim da minha família. Veio do meu pai, da minha avó. Eu modelei minha avó. Eu modelei meu pai, minha mãe, eu modelei eles e isso eu vejo hoje. Isso. Hoje eu enxergo isso, que foi uma modelagem deles que me ajudou. Meus patrões. Foi eu estar envolvido na prática com a mão suja que me mostrou o que eu tinha que fazer no futuro. Essa modelagem me ajudou hoje. Então os jovens hoje não estão conseguindo enxergar isso. Eles não se modelam. Eles não enxergam eles fazendo isso. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito da minha funcionária. Eu falei para ela assim, faz café. Ela falou assim, eu não sei. Eu falei, mas eu te ensino. Não, mas eu não vou fazer café porque eu não gosto. Eu falei, não tem problema. Eu gosto e outras pessoas gostam e vão se sentir felizes. Você vai transbordar em cima de outras pessoas. E é muito legal isso. Eu acho legal isso. Mesmo que você não faça, mas outra pessoa está vendo você fazer e você está fazendo algo por ela, ela vai se sentir tão bem. Isso é tão gostoso você servir uma pessoa. Então as pessoas pensam isso. Eu vou ser um engenheiro, eu não preciso aprender a fazer café e nem almoço, nem trocar lâmpada, porque eu vou ter quem faz isso para mim. Não tem interesse em aprender, né? Entendeu? Eu tenho uma sobrinha que ela quer aprender tudo. Minha irmã ensina ela
a ser educada, a conversar com as pessoas, a abraçar, a dar um beijo, a entender você, ela conversa. Jogo, ela adora jogo. Não de videogames, jogo mesmo de tabuleiro, tudo. Ela é apaixonada. Ela tem uma cabeça que hora que ela passa por cima da gente. Não é tecnologia, é na maneira de falar, de conversar. E tem o quê? 6 anos. Já faz balé, Natália. Mas é dela, veio dela. Legal. Só que os pais ensinam, eles têm horário. Até horário para usar na tecnologia. Eu acho que falta isso. Liberdade hoje vira libertinagem. É verdade. Isso. Ela, É isso aí. ela tem regras. E se ela não. Ela quer aprender até fazer. Enquanto ela não fazer, ela quer aprender. Agora eu fui brincar com ela de assoviar. Ela não sabia assoviar. Ela tá 3 dias em Catanduva, ela é de Belo Horizonte. Tá treinando, ela vai embora daqui assoviando. Enquanto ela não fazer, ela não fica bem. Também ela sofre com isso. Que é a fase. É ansiedade. Mas é normal e é bom. É 880, isso, né? a gente nunca vai achar o caminho certo, mas é isso aí, gente. Se a gente encaixar o que a gente sabia de mão de obra e encaixar com eles que são da tecnologia, o mundo tá salvo. É. Agora, se a gente esquecer de ajudar eles e deixar eles só na Ensinar tecnologia, eles se matam. o que a gente sabe, ensiná-los, né? E eles também passar o que eles sabem. A gente não pra escutava os gente. nossos É uma avós? troca, Não né? tinha que Uma escutar troca. os avós? Isso, A gente já exatamente. estamos velhos, estamos na idade dos vovôs já. Bom, na época que escutava o teu avô não tinha 40 anos? 42, 50 anos? É que eu tenho 42. Não vou nem perguntar a tua idade. Mas é isso, a gente tem que escutar os mais velhos. A gente tá assustado, mas a gente já tá nessa idade. É que muda a juventude, né? Hoje, 40 anos, a gente acredita que é jovem. Mas quando eu tinha uma idade, meu pai tinha 40 anos, eu achava que ele era velho. Falava velho. Não é? Mas vamos voltar lá, então. O Gerson ainda não tinha nem 18 anos ainda, né? Você estava contando quando você tirou carta, aí você estava ajudando teu pai. E depois disso, para onde que você foi? Então, aí eu continuei assim um tempo com tapeçaria. Eu até esqueci assim, de falar assim, na época, com 16 anos, eu montei uma loja de acessório, fazia escapamento, fazia adaptagem de escapamento lá na tapeçaria, suspensão, essas coisas também. Junto com a tapeçaria. Era Revesticar. Ah lá. Revesticar. Eu ouvi falar, já lembrei. Tinha o disso. nome. Agora que eu lembrei. E eu trabalhava com isso lá. Depois montei Scapcar. Trabalhei um tempo com isso. Tudo car, né? Tudo Vai- car. Vai lá. Tudo car. A frente da loja era uma bandeirada preta Só e branca. deixa o Chegou car. minha só, mulher já na muda. vida, já falou, arranca isso aí, já fiz toda outra coisa. Aí foi. E dessa época pra frente dos 18 anos, eu comecei a falar, eu preciso evoluir. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Não vou voltar a trabalhar de funcionário, né? Meu pai parou com 20 e poucos anos, quando eu casei com 22. Com 22 anos eu estava trabalhando ainda. Meu pai parou com o medicamento, falou, não está compensando, eu vou parar e você continua lá. E nós pegamos e falamos, vamos continuar então com a tapeçaria. E como eu casei, eu acabei voltando a trabalhar de funcionário na Casa São Sebastião. Não sei se vocês lembram. Sim. Nossa, eu lembro desse nome. Foi mais de 60 anos de portas abertas. Era muito tradicional na cidade. Eu trabalhei um tempo nessa Casa São Sebastião, me dei muito bem lá, foi muito bom. O seu Losada era meu padrinho de casamento. Saí da Casa São Sebastião e montei o Shopping Tapeceiro. O seu Roberto montou o Shopping Tapeceiro, eu montei junto com ele. Fomos trabalhar nessa loja, Shopping Tapeceiro. Eu falei, não, mas eu preciso mais, né? Preciso trabalhar para mim, não dá, eu não conseguia me ver ali, né? Mas eu tinha criança pequena, então fiquei um tempo lá até poder dar uma estruturada de novo. Tinha um pouco de medo, né, de sair e voltar. Mas eu falei, não, eu vou voltar a trabalhar por conta. E aí comecei a trabalhar com tapeçaria e vender material. E eu lembro que essa época foi uma fase bem difícil, porque nós conseguimos acabar a minha casa, que é em cima de onde era a loja, onde era a tapeçaria. Fizemos 3 cômodos. E foi tudo dinheiro, né? A gente não tinha condições, né? Família simples. O que nós fizemos de medicamento deu para nós fazer até ali. Então, construí uma casa. Meu pai tinha uma casa, no fundo da casa ele morava lá. Casei e fui morar no fundo da casa dele. E nisso, no final de semana, nós ia lá construir a casa. Eu, meu pai, meu cunhado, meu primo Ronaldo, os amigos. Nós ia lá e pegava na mão de obra e aqui, né? Massa, tijolo e fomos construindo a casa. Aí falei, vamos ver o que a gente vai fazer. Comecei com a tapeçaria de novo, acessórios, algumas coisas. Aí eu falei assim, eu vou buscar material na fonte. Eu vou procurar material. Nisso eu conheci um rapaz, um senhor na época, né? O Chicão, ele passou com uma caminhonete vendendo material dentro da caminhonete. Eu falei, legal. Ele vendia lote.
de material. Então a montadora rejeita o lote, não dá para fabricar mais uma capa ou algum banco. Então eles rejeitam aquele rolo e então sobra além, 10, 15, 20 metros, com leves defeitos. E a gente começou a trabalhar com isso. Era um material mais em conta, mas um material bom. Eu falei, vou na fonte, vou buscar isso aí. E eu tinha Na verdade, eu não tinha nem carro mais naquela época, né? Porque eu vendi o Passat que eu tinha, que eu gostava muito do meu Passatinho, tudo preparadinho. Vendi para poder comprar uma moto, porque eu usava a moto da minha esposa, que também era do meu cunhado, para trabalhar na cidade. Na época, eu comecei a trabalhar com o consórcio da Honda. Fui de tudo. É isso que eu ia falar, você já fez de tudo. De tudo. E arrumei um serviço também de entrega de boleto, duplicatas na época e talão de cheque. Você entregava? Entregava. Então eu pegava também de manhãzinha, o cara trazia para mim de bebedouro, pegava ali os boletos, o talão de cheque e ganhava 20 centavos por boleto, 50 centavos por talão de cheque. Nossa. Na época. E a moto aqui o dia inteiro, rodando, entregando de casa em casa. Então era talvez mais barato do que levar no banco, né? Então a gente fazia esse serviço aí de entrega, era uma coisa mais de confiança mesmo. Você chegar com o talão de cheque, a pessoa assinava, né? Era uma coisa de confiança. E trabalhei um tempo com isso aí também, era sol e chuva, eu e minha esposa. Minha esposa ia para um lado na rua, eu ia para o outro, com a maletinha. E fomos trabalhando com isso. E entre meio nós fazíamos algum banco, fazia algum serviço da peçaria, estava um pouco mais fraco na época. Eu falei, mas vamos procurar para vender. Nisso eu peguei um dinheiro, acho que eu vendi a moto, a estradinha, e fui em Rio Preto. Foi eu e ela em Rio Preto de ônibus. Falei, vamos lá ver se eu acho um carro mais barato. Procuramos aqui na cidade e não tinha. Achamos um Del Rey. O cara falou, esse Del Rey aqui... Eu falei, você não tem nada mais barato? Ele falou, eu tenho esse Del Rey, te faço 2.500. Aí tinha umas vantagens. O motor era novo, 2 pneus novos na frente, só que o resto não prestava. O carro era todo descorado, mas era bem alinhado e dava para rodar. E esse carro foi o primeiro carro que eu fui para São Paulo buscar material. Del Rey era um carro bom na época. Bom. Né? Demais. Fiz a tapeçaria, ficou todo cheiroso por dentro, lavei tudo por dentro, né? Pus uns pneuzinhos usados atrás para quebrar um galho para poder viajar. Colocamos bagageiro em cima do teto, foi eu, meu pai e meu cunhado para São Paulo buscar material. Marcelo, que trabalha comigo na loja até hoje. Vamos lá em São Paulo. Aí caímos lá dentro de São Paulo e fomos procurar esses materiais. Aí encontramos esse material original onde eu conseguia pegar lote, né? Mas você não sabia nem onde era, você foi com a cara e coragem? Mais ou menos a gente tinha uma noção. Era em São Paulo. Porque não tinha mapa, não tinha Google, não tinha nada. Não, né? era mapa, papel. Papelzão, abria assim. Você pegava papel. E meu pai, ele era de São Paulo, né? Entendi. Então, quando eu fui para nascer, meu pai veio para Catanduva. Meu pai era de lá. A família minha, quase todos eles são de São Paulo, ficaram lá. Eu tenho só um tio aqui e alguns primos. Mas meu pai gostava muito de São Paulo. Meu pai conhecia São Paulo de cabo a rabo, porque ele andava lá, né? Ele dirigia lá. Mas seu pai já tinha bastante... Já era de idade nessa época, Sim. né? Nessa época, meu pai já estava com 60 para 70 anos já, né? 70 anos já. Já estava aposentado? Não tinha aposentado ainda. Ainda não. Ele aposentou logo antes de ele falecer 1 ano. Nossa. Nem curtiu a aposentadoria. Trabalhou a vida inteira. Ele trabalhou a vida inteira, aposentou e morreu? Antes de aposentar? E isso me marcou muito. Porque eu falei assim, será que a vida é isso mesmo? O propósito é esse de Deus? Porque até então, o que eu entendia, pelo que eu tinha aprendido até então, a educação religiosa que eu tive, o propósito nosso não era você prosperar. Porque se você prosperasse, você era materialista. É o que a gente ouve, né? Entendeu? Isso que precisa ser mudado, essa cabeça, né? Que a gente ouvia e que muitas pessoas ainda veem o empresário como vilão. É importante ter o empresário, que é ele que está ali sustentando outras famílias, ajudando, né? Então a gente precisa ver o empresário com outros olhos, desmistificar isso. Porque a Bíblia ela fala assim que se você está resolvido a ser rico, você cai em tentação e laço. Só que é o contrário. A Bíblia está certa. Se você for em busca do dinheiro, Sim. você cai em tentação e laço, porque você não vai conseguir, e se você conseguir, o dinheiro vai ser seu dono. Agora, se você for em busca de um propósito, você for em busca de algo importante que Deus vai revelar para você durante o caminho da sua vida,
Isso muda tudo. O meu propósito era unir a família. O meu propósito era agradar os clientes e trazer algo de bom para os clientes para eles poderem ter lucro e poderem ser beneficiados com aquilo também. Tanto é que até minha esposa fala, você dá um material de graça. Ela fala, você vende barato, mas eu falo, mas eu dou satisfação. E ele vai voltar, ele vai me dar lucro amanhã. Exatamente. É legal isso. Isso é você prosperar, é você transbordar em cima das pessoas, é você ajudar as pessoas também a se beneficiarem. Exato. Também ser útil, né? Ser útil. E aí isso me motivava. Então, assim, eu não queria ser rico, mas todo mundo pensa assim, eu vou ficar estabilizado. Só que se você estabilizar, só querer ficar estabilizado, você não prospera. E você tem fica escravo do dinheiro. Escravo, né? Você fica ali paralisado. Eu cheguei em uma época, meu pai era muito simples, eu não podia abusar da aposentadoria dele. Minha mãe tinha uma casa de aluguel que minha avó deu, e eles eram de idade. Então, eu tinha uma época que nós não tinha dinheiro para comprar pão de manhã. Não tinha dinheiro para comprar pão. A gente foi buscar o material em São Paulo com o dinheiro que estava, sabe, assim, exprimido. Foi o que nós tinha. Vamos ver o que vai dar. Vamos comprar o que dá. E você vê como que Deus é tão bom, né? Ele abriu portas. Fui para São Paulo, a pessoa falou, não, compra à vista agora, na próxima eu te dou um prazo. E aí fomos comprando. A gente ia, buscava e comprava mais. E isso foi melhorando cada vez mais a loja. Aí eu comecei a passar mais para a venda de material. Né? Os tapeceiros começaram a comprar e nisso eu comecei também a vender para fora. Né? Eu não me contentei só aqui na cidade. Eu pegava o carro, colocava o material dentro e ia vender para fora. Então eu comecei a fazer a região, comecei a expandir. Fui para Marília, Ourinhos, Bauru, viajava em Barretos, São José do Rio Preto, fui abrindo linha, fui abrindo clientes. Até que nós começamos, eu e meu cunhado, dividir, né? Aí tivemos que dividir. Um ia para um lado com um carro, outro ia para o outro, né? Nisso eu já tinha passado do Del Rey para uma Pampa. Peguei um carro, meu cunhado tinha um Passat também, né? Ele tinha um preto, meu era branco. Ele pegou uma Quanto, que era minha também, que nós temos ela até hoje, uma azul. E ele começou a ir para um lado e eu para o outro. Aí eu falei, você vai para cá, eu vou para lá. E dividimos o Austin Luiz aqui para ele para cá e o Austin Luiz para lá para mim. E fomos embora. Então nós ia fazer essa região. E fizemos isso por mais de 20 anos, essas viagens. Só vendendo material de carro. A gente faz isso até hoje, mas assim, hoje a gente faz assim como forma de custo mesmo. Né? A gente vai lá, vende, dá uma voltinha e volta. Né? Mas era necessário fazer isso, porque se eu não fizesse isso, se eu não procurasse isso, naquela época, eu não tinha internet que nem nós temos hoje. Eu não tinha o digital igual hoje. Era o tete a tete. Eu tinha que ir no cliente. Eu era o caixeiro viajante. Então eu tinha que ir lá. O cliente esperava eu lá. Eles esperam até hoje. Tem cliente que liga para mim de Maria, você não vai vir mais? Já faz uns 3 anos que eu não vou. Antes da pandemia eu já tinha parado. Me fala uma coisa. Você não percebe que às vezes Deus te faz a pergunta, e aí, você quer continuar? Ou você vai parar? É aquela mensagem que ele te dá, porque aí você vira o empresário que você é, porque você vai falando, e agora, será que eu vou parar? Tinha isso daí em você? Todo, porque eu sinto isso, quando a vida bate em mim, é como uma pergunta, e aí, você quer continuar mesmo? Aí quando eu falo, não, eu vou continuar, aí o negócio vai, não é? Às vezes eu não encontro a resposta na hora, que eu não tenho esse dom de escutar a voz de Deus, eu conversar com ele assim, mas eu converso muito com ele, eu oro muito. E nessas orações eu falo muito com ele, né? Então eu falo para ele, me mostra se eu estou no caminho certo, se é isso mesmo que eu devo fazer. E às vezes eu não pego isso de início, mas depois com o tempo você vai vendo assim que certas coisas vai acontecendo, que você fala, foi a resposta de Deus. Vai se encaixando. Você que eu estou contando a tua história, ela vai se encaixando. Quando você quer desistir, vem alguém te ajuda. Quando você pensa aqui, vem te ajuda. Isso é para todo mundo que está escutando, porque as pessoas falam, não percebe isso. Eu vou parar uma coisa. Aí vem um cara, não, continua. Né? Sim. Aí abre uma porta. Abre uma porta. A pessoa fala, mas aquele momento eu estava sem o dinheiro, aí o cara me ligou e falou, quero fechar com você. Teve empresários assim que contou essa história. Foi isso mesmo. Porque às vezes eu saía daqui para ir em Bauru, eu não tinha dinheiro para pagar o combustível para voltar. Então eu pegava o que tinha ali de material, fazia os rolos tudo com 10 metros, ponhava na caminhonete, no carro, na pampinha. Ponhava ali 50 conto, ou na época acho que nem isso não era 20 reais, que dava para ir até lá.
E aí eu falava, primeiro tapeceiro que eu parava, eu falava assim, me arruma um pouco de dinheiro, porque eu não tenho para voltar. Aí ele me arrumava um pouco em dinheiro e pagava o resto com cheque. Eu não tinha cartão. O cheque voltava, pegava o cheque, corria numa agiota, trocava no banco, fazia aquele alvoroço para me pagar as contas para comer. Para eu poder comprar mais material, para eu poder pagar as despesas. Teve alguns postos de gasolina que me cedeu pagar por mês. Naquele momento que você mais precisava. E agora, como é que eu vou pagar? Entendeu? Eu chegava no fim do mês, e aí? Entendeu? Ó, me segura um boleto, uma borboleta aí, dava um cheque para ele para depois para pagar no mês que vem. Então, assim, não foi fácil o começo. Assim, nessa época que nós começamos, não foi fácil. A gente estava trabalhando hoje para pagar a janta do outro dia. Dia passado. O almoço do outro dia. Tampando buraco, né? Tampando buraco. E aí você pensava em desistir ou não? Eu tinha comigo que eu não podia desistir. Não podia. Eu falei assim... Você já era casado e tinha filho? Casado e com filho. É isso que é complexo. E como foi que você decidiu abrir, então, uma loja física, né? Falar, não, agora vou ter minha própria loja. Então, nessa época que eu comecei a vender para fora, a minha esposa ficava na loja junto com meu pai. Então, eles ficavam... Eu ficava ali um tempinho também, atendia um pouco, né? Um dia eu ficava na loja, um dia eu saía para vender para fora. E nisso ficou a loja física lá. Só que nós trabalhávamos só com material automotivo. Então, o nosso forte era só automotivo, né? Tudo que tem para dentro do carro a gente tinha lá. Carpete, não era Leão Plásticos ainda. Era Revestcar. Era Brasil Car, desculpa. Era Brasil Car na época. E eu coloquei Leão Plásticos, era Veitas e Veitas, né? Que era a Brasil Car. E eu coloquei Leão Plástico por causa da minha avó, que era Leão. Então, a família da minha avó era Leão Fernandes. Aí eu coloquei Leão Plásticos como homenagem, porque ela me deu aquele terreno, né? Eu comecei ali por causa dela. Então foi uma homenagem à família dela por causa disso. E aí meu pai ficava lá. Meu pai me ajudou muito na loja ali. Ele vinha abrir a loja cedo, ele ajudava, entregava as coisas, ele cortava. Na Rua Minas, sempre foi ali. E na frente também tem um lugar onde vocês guardam ali os estofados, a parte ali de espuma. Isso. Não, isso era na Rua Santos. Ah, ainda era na Rua Santos. Isso era na Rua Santos ainda. Na Rua Santos era um lugar bem apertado, era. Era um lugar bem apertado. Meu pai fazia tampão no fundo de som, mexia com marcenaria também. Meu primo me ajudava. E lá no fundo era terreno. Mas na Rua Santos eu vi que eu precisava expandir. E só consegui expandir, e meu pai não viu isso. Foi depois que ele faleceu. Depois que ele faleceu, eu consegui fazer um depósito no fundo. Aí eu fiz a minha cozinha em cima. Eu não tinha cozinha. Aí nasceu o segundo filho. E aí mais para frente, fiz outro depósito no fundo. Ficamos com 3 depósitos na Rua Santos. Assim, encarreado num terreno de 5 metros. Mas não pagava aluguel, então dava para ir tocando. Mas não era fácil, porque voltava cheque, o cliente não te pagava. Você tem muita amizade com o cliente, é isso que dá. Você chegava lá, hoje eu não tenho, volta amanhã, só que eu estava em Bauru. Você não organizava, não sabia se ele pegou ou não pegou, não esquecia de cobrar. Entendeu? Era tudo no papel. Se você perdia o papel, você não tinha mais um outro controle. Então foi difícil. A maioria das empresas quebram. Esse negócio de amizade, pago depois, ele é meu amigo. Sim. E os amigos que quebram você. Você lembra do fiado Sonalípio? Sim, Sonalípio, o Alipão colocava isso aí, fiado Sonalípio. É verdade. E aí... a gente ainda trabalha nesse o método, mas hoje é mais avançado, né? Um pouquinho, né? Provavelmente tem um controle melhor, né? Tem os clientes mensalistas ainda, né? Mas poucos, diminuiu bastante isso. Eu escuto o pessoal falar, para com esse negócio de cliente mensalista, recebe e pronto, porque esses mensalistas tem que ficar esperando por eles. Isso, e aí tem que viver a vida deles. E se de repente eles quebram também, você quebrou. Sim, exatamente. É um kamikaze, né? Isso não é legal. Uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima. De repente... Nós temos que deixar claro que isso aí, gente, não é exemplo para ninguém. Esse negócio de deixar mensalista. Mensalista tem que zerar. Não, os mensalistas que eu trabalho... Vender, receber. São mensalistas que nós fizemos ali uma peneira, né? Sim. São pessoas os mais antigos, os clientes. São pessoas que honram com o que eles estão fazendo. Né? Tem feirinha que faz isso, tem lugares que faz isso. Então, mas é um risco também. Não. Hoje é boleto. Cartão, nós temos cartão, tem boleto, tem tudo. Consulta a firma, se a firma é boa, idônea, você faz o boleto. Porque também o boleto não é sinal de nada. É preferível não vender. É preferível não vender. Mas a gente vende com cartão. É isso aí. Então eu trabalho nesse método. Então os mensalistas são clientes mais antigos que ficaram, que eles pegam ali toda hora um materialzinho, junta,
Então, às vezes nem mensalista não é 15, 20 dias, fecha, acabou, pagou. São os antigos que te ajudaram no passado que você não quer parar. Muita loja ainda é assim, você tem uma né? fidelidade, né? Sim, As lojas mais antigas também são assim ainda. Tem aquele pessoal que começou, né, junto com a loja ali e que não abre mão, então ainda virou mensalista, né? Então é importante manter esse público, né? É um público fiel. Sim, ali que todo mês sabe que tem que pagar e é uma dívida que não termina nunca, né? É verdade. Porque é o cliente que ele vai voltar. Você tem vários clientes, né? Você tem aquele cliente que ele chega num dia, ele compra e não volta tão já. Sou eu. Vai demorar. Você dá um pouquinho de trabalho, mas tudo bem. Eu vou lá e pago. Mas não falo assim no sentido de fiado, mas eu falo assim, o que te dá lucro, assim, diário, né? Então a gente mantém uma fidelidade, uma amizade, uma fidelidade com os clientes que estão todo dia ali. A gente favorece eles, né? A gente pega, às vezes, algum cheque de cliente deles, né, para favorecer, passa no cartão, divide. Então, são clientes que estão ali. O melhor cliente é o cliente que é teu fã, que é aquele que vai te falar para outra pessoa que você é bom, que você tem para vender. É aquele que volta, aquele que volta e incentiva outros a cliente papagaio, ele vai falar. Se você ou ele fala bem ou fala mal, tem que tomar cuidado. Exatamente. Mas fala mal, ele fala rápido. Por isso que o fã é melhor, né? Que ele gosta de você e quer que outras pessoas também gostem. É isso mesmo. Então, são assim. São clientes que não vai mandar em outro lugar ou concorrente, ele vai estar sempre ali. Sim. Então a gente mantém uma fidelidade com eles e favorece eles nesse sentido. Então isso é muito legal. A gente gerou ali um ciclo de amizade, né, com os clientes que são mais fiéis ali. Você dá muito valor nesse negócio de entrega rápido ou não? A gente está procurando fazer o máximo que pode. Eu sei que você está perguntando isso. Não. É complicado. E como foi que você saiu? Vocês começaram então lá na Rua Santos, no terreno que era da sua avó. Como foi que vocês foram ali para a Rua Minas? A gente trabalhava... A gente tinha muita dificuldade ainda financeira. Eu não vou falar assim que eu quebrei. Porque o que quebra uma empresa é o emocional da pessoa. A pessoa quebra, não volta mais. Perfeito. Mas eu tive uma dificuldade financeira muito grande ali. A gente lutou muito com a vida ali. A gente trabalhava com cheques. E tinha uma pessoa que ele trocava uns cheques para mim. Ele me adiantava, né? Os cheques. E ele falava para mim assim, olha... Quem não quer crescer, não quer aparecer. Então, se você quer crescer, você tem que aparecer. Se você está escondido. E eu não... Na época, eu não pensava em divulgar, porque vai para 5 para 6 anos, nós estamos ali na Rua Minas. Eu falava, não, mas eu não posso sair daqui, que eu não pago aluguel. Eu tinha um preconceito disso. É que você tinha medo, né? Medo também. Então, por exemplo, ali na Rua Santos era você, sua esposa, seu pai ajudava. Meu cunhado, seu Marcelo, cunhado, minha cunhada também, que já faleceu, ajudava também. Lá. E não pagava meu primo, aluguel. É tudo família. Pagava os funcionários, não pagava o aluguel. Sim. Mas uma hora ficou pequeno lá. Uma hora começou a ficar pequeno, porque nós começamos a evoluir. Começamos a prosperar em materiais, porque o material nosso é volumoso e você tem que comprar em quantidade para poder ter preço. Então os materiais estoque. E família, cara. Desde o comecinho você falou que você quer montar um negócio para colocar família. Família. Você viu? Você acabou de falar uma coisa que você fez. Uma época nós tinha 3 famílias. Meu pai, uma família, meu cunhado, eu, tinha meu primo. Então 4 famílias tiravam o sustento dali. Fora o funcionário. Fora os funcionários que a gente tinha. Então eram 5 famílias, 6 famílias tirando o sustento de um lugar. Se quebrasse, eu tinha essa responsabilidade nas minhas costas. Sim. É isso que me pesava às vezes. Porque eu pensava assim, eu não posso falhar. Vamos aproveitar então também, mandar uma dica da Zip Hub aí, o Breno mandar. Isso. Fala aí, Zip Hub, mais uma dica especial aí para o pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Vender online não é difícil, agora escalonar é o que se torna um fator complicado. E ainda mais se você não tem um sistema de pós-venda. A Zip Hub pode te ajudar nessa questão. Chame o nosso time e conheça um pouco mais sobre o nosso sistema. É isso aí, Breno. Obrigado, galera do Zip Hub. Mais uma dica aí, Natália. Vamos também já aproveitar. Então, já embalar, já que já falamos de Zip Hub, vamos falar aqui da Empório Badesco, da Merlin Brindes, do pessoal da Sky News, a Itec Sistemas, Mercavejo Brasil, Ideia Estúdio Podcast. Quem mais falta? Alto Posto Vene. O Alto Posto Vene e... Chiquinho Sorvete, meu amigo Chiquinho que tá viajando aí, ó. Um forte abraço e volta logo, hein? É isso aí, Natália. Mais uma história bacana que nós estamos escutando do Gerson.
Já vou aproveitar, Gerson, fala um pouquinho da tua vida ali, o que você hoje falaria pro teu passado aí, você encontrou todas essas dores da vida. Eu percebi também que você tem um respeito e uma saudade e uma pessoa que você leva como exemplo, que é tua avó. É verdade. Minha avó, ela era empreendedora, né? Porque ela fazia assim, ela tinha umas casinhas de aluguel, né? Então ela vivia daquilo ali, né? A mulher era fera, Era velho. fera, meu. Ela foi crescendo assim. O que você falaria pra você se olhasse hoje o molequinho lá, pequenininho, hoje falando pra ele o que ele poderia modificar ou não modificar, o que você poderia dar de aviso pra ele do futuro? Eu acho que ele tem que modelar uma pessoa que ele sentir que é especial na vida. Uma pessoa que mostra determinação, honestidade, competência, modela ela, se espelha nela e procura ser igual. Eu acho que é muito importante. E uma das coisas é nunca esquecer do principal, que é Deus, que é o que te dá força todos os dias. Né? Que é só pelo Espírito dele que a gente tem força. A maior riqueza é o nome ainda, né? É o nome. O É você nome, manter o nome. Não adianta, porque as pessoas acreditam no Família, poder, né? no dinheiro, só que o dinheiro na mão de um corrupto, ele é apenas Não um adianta dinheiro. nada. Agora, um dinheiro na mão de uma pessoa honesta, decente, ele ajuda muita gente. Não adianta nada. Hoje é ali dinheiro. a Leão Plásticos tem quantos funcionários? Quantas pessoas? Nós estamos trabalhando ali em 8, Maioria é família ainda. 9 funcionários. Nós estamos trabalhando lá. A maioria é família. Nós temos só 3 que não é família. Só 3 que não é da família, mas considero porque já estamos Sim. juntos ali como uma equipe, né? Nós estamos unidos como uma equipe, né? Então não pode rolar treta ali. Não, tem que ser tranquilo. A treta é depois, né? Às vezes você vai fazer um churrasco, sai rolando, Sai bate rolando. na churrasqueira, mas Mas você gosta do que você faz hoje? eu amo muito. Assim, quando eu passei para a Rua Minas, foi um divisor de águas. Foi quando eu saí da inatividade que eu percebi que ia rolar mais. Que eu peguei a onda certa. Até então eu estava só levando o caldo, né? Só batia, né? Porque eu estava escondido. Sim. Então hoje eu até incentivo que tem pessoas que querem montar um comércio ou começar a trabalhar, coloca numa rua de movimento, né? Procura a sair daquilo ali. Eu tinha esse preconceito. Saí, fui para Rua Minas pagar aluguel, foi muito bom. O que é o Gerson 2023, cara? Tirando... Você viu o que você falou, Daniel, eu preciso remodular umas coisas na minha vida. O que é o Gerson, então, 2023? Remodulou, mudou? O que ele fez? Quais são os planos para esse É, ano? o Gerson 2023, ele entendeu. Eu estou começando a criar uma nova identidade. Eu vi que eu não tinha uma identidade ainda. Em que sentido? Eu não tive uma identidade. Eu tive uma identidade espiritual que me bloqueou muito. A religião, ela me bloqueou muito. Ela me ensinou, eu agradeço, fui educado ali dentro pelos meus pais ali, mas aquilo me bloqueou. E hoje eu vejo que a vida é diferente. Hoje eu tenho uma espiritualidade individual, não coletiva. Eu não preciso do coletivo para me espiritualizar mais. Deus está em todo lugar. Então isso já é uma mudança que eu fiz. Perfeito. É aquela tal história, né? Conheça a verdade, que a verdade te Vai nos libertará, libertar. né? Que mais? E eu quero evoluir ainda. Eu não quero ficar parado onde eu tô. O que eu fiz até agora foi um aprendizado, né? Eu estava estudando ainda. Então eu senti que eu fiquei um pouco atrasado no meu sistema digital, por exemplo. No sistema de vendas, no sistema de prosperar na empresa. Você tinha medo de prosperar. Eu quero alcançar Você se outras alimentar. pessoas. Eu tenho um objetivo hoje de poder prosperar e poder ajudar outras pessoas que até hoje eu não consegui fazer. Sim, Eu quero ajudar importante. muito. Então, assim, esse ano vai me mostrar... Que nem eu falei, eu entrei, eu orei para Deus, ele falou, vai por esse caminho, eu tô indo e tô sentindo bem. E isso vai me mostrar. Então, o caminho que eu vou seguir agora, a identidade que eu vou ter, esse ano vai me mostrar. Então, eu creio que esse ano vai ser o pior ano da minha vida. Porque eu tô me moldando. Eu tô Se conhecendo novamente, né, cara? Tô criando uma nova... Renascendo. Eu tô entendendo a minha identidade, renascendo, né? Você está Então, fazendo assim, uma reforma íntima. Total. É um Nós negócio- fizemos uma mudança muito radical. Nossa vida. Depois ele te explica que realmente é uma mudança dele de vida, de pensamento, de ações. E não é fácil você olhar e não se culpar e ao mesmo tempo olhar e falar assim, eu preciso mudar. Se Mas aceitar. isso é tirar... É assim, eu acho que todos deveriam fazer, né? Jogar o homem velho, né? E começar com o homem novo. É se remodelar, é você ver o que tem que mudar e mudar realmente, porque às vezes não é fácil a gente ver onde a gente erra, né? Não é fácil a gente conseguir fazer essa análise.
Mas se você conversar com a sua família, muitas vezes eles vão te apontar. E muitas vezes eles te apontam, mas a gente não consegue enxergar. E aí, quando você começa a perceber, você fala assim, poxa, é isso, eu acho que eu preciso começar aqui, vou começar a mudar. É a reforma íntima, é a gente se mudar intimamente, né? É fácil, não é? É muito difícil, mas é todo dia, é uma batalha, todo dia, né? Exige disciplina. Disciplina. Eu comecei a fazer tão radical, hoje eu tô tomando banho gelado para mim poder me disciplinar. Porque eu preciso mudar o meu sistema. Meu sistema ele estava muito focado numa coisa. E não se culpar, tapado. Né, cara? Não se culpar por idade também, porque... Não existe. Eu falei assim, eu falava assim, hoje eu não falo mais. Eu perdi tantos anos na minha vida fazendo isso. Não, eu acho que tudo é o tempo de Deus. Tudo é o tempo. Né? A gente às vezes está no nosso tempo querendo que as coisas funcionem, mas é tudo tempo de Deus. Se você chegou aqui agora, as outras coisas você aprendeu e agora é um outro caminho, né? Sim. É no tempo certo, o tempo de Deus. Está sendo tão bom que a família inteira engajou nisso. A família inteira engajou nisso. Nós estamos juntos, unidos em família. Eu agradeço muito a Deus pela esposa que eu tenho, porque ela topa tudo. Ela está sempre junto comigo. Então, isso motiva meus filhos a estar junto também, fazendo a mesma coisa. Então, quando você tem um único pensamento, você tem uma unidade dentro da empresa, dentro da família, você prospera. Porque famílias fortes, nós vamos ter um mundo muito melhor à nossa volta. É as famílias que vão modelar esse mundo. Então, quando fortalecer as famílias, não vai ser governo, não vai ser nada que vai impedir nós de prosperar ou de nós transbordar em outras pessoas. Sim. Então nós precisamos nós se fortalecer. Eu inverti um pouco o pensamento agora. Eu não fico pensando mais o que eu perdi no passado. Eu só não quero morrer sem aprender. Eu tô nessa. Porque você Vamos junto. Porque enquanto eu estiver vivo, eu quero aprender. Se eu tiver com 90 anos, eu quero aprender. Eu só não quero morrer sem aprender. É isso. É porque o que a gente leva é o que a gente aprende, né? Sempre. É o nosso passado já se conhecimento. foi. Passado foi, meu amigo. Passado acabou. Agora, você viver de passado, você não vive mais, você não vive. Então, aprenda a viver até morrer. Olhar no passado é como se você estivesse dirigindo e só olhando no retrovisor do carro. Isso aí. O para-brisa é muito maior, o retrovisor é pequenininho. Você vai ficar só concentrando naquilo lá, você vai bater o carro. Então, o que você tem que fazer, é concentrar para frente, olhar sempre para frente e deixar as coisas fluir lá na frente, deixa acontecer. Aí, ó, já que você virou um homem da tecnologia, vou te dar uns 2 mousepad para você trabalhar. E a hora que você cansar também, chique. Olha tomar que um lindo. Cafezinho, ó. Nossa, lindo. E lê a mensagem Legal. aqui, ó. Você consegue ler aí? Você precisa de óculos. A situação é feia. É já, exame né? de vista, depois eu não vou conseguir tirar a carta. Então, nós estamos fazendo isso com patrocínio. Segura essa caixinha aqui pra mim. Patrocinador também. Eu vou precisar arrumar um oftalmologista aí. Eu posso ler? Pô, lógico. A vida não é sobre ter, é sobre dar e ser. É pensar sempre além do esperado, é mergulhar de cabeça nas oportunidades que aparecem no seu caminho. Sua participação fez toda a diferença em nossa trajetória e de muitos. Aproveite e tome um café. É isso aí. Lembrando que a tua entrevista fica no cafénegóciosverdades.com. Você vai ter tua página própria lá, /Gerson, ou Gerson Leão Plástico, isso a gente vê depois. Então você também vê a entrevista dele no YouTube, tem os cortes no Facebook, no TikTok, no Instagram e no Spotify também vai ter a entrevista tua. Agora a entrevista em vídeo no Spotify, que a gente está colocando, é só áudio e vídeo também lá, novidade. É isso aí, gente, acompanha. Nós estamos na 4ª temporada do Café Negócios e Verdades. Você quer ser um patrocinador, quer que continue o programa, entre em contato conosco, tá? Estamos aqui para isso. Vamos fazer entrevistas cada vez mais. Muito obrigado, Continuar ouvindo aí boas histórias, compartilhar com vocês. Se você também é um empresário, quiser sentar aqui, tomar um café com a gente, contar a sua história, entre em contato, né? E eu tenho certeza que vai estar agregando aí na vida de muitas pessoas que estão querendo, talvez, abrir um negócio. Eu acho que toda história que passa por aqui, pra gente, pelo menos, é um aprendizado. E eu ouço muitas pessoas falando, nossa, aquela história de tal pessoa que sentou lá me inspirou. Então, esse também é o nosso papel, é tentar inspirar outras pessoas, né, com a história dos empresários. Então, a gente agradece muito, mais uma vez, mais um programa. Agradecer a todos que assistem, que comentam, compartilham as boas histórias dos empresários. Agradecer o Fernando, o Daniel, o Gerson, mais uma vez, muito obrigada, viu? E agradecer a todos, né? Principalmente os nossos patrocinadores. É isso aí, gente. E lembrando que 2023, pelo menos para mim, é um ano seguinte que eu estou aprendendo. Sem dor, sem ganho.
Então, é em cima de muita dor que nós vamos aprender muito mais do que amor, que é respeito, que é família, que é liberdade. Que Deus abençoe a todo mundo. E fé e esperança. É isso aí. Muito obrigado, viu, Gerson, por participar. Muito obrigado por dar um pouquinho da tua história. Foi um pouco, mas sabe vai ter mais aí por aí. Eu que agradeço e quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é um trabalho excelente. Isso, né? Isso é muito importante, que não é só um café mesmo, mas é algo que a gente está tirando um aprendizado daqui. Parabéns. Olha assim. nessa tela aqui, deixa uma mensagem final pro pessoal aí, pode se deixar para tua família, para todo mundo. Deixa uma mensagem do Gerson para todo mundo aí. A mensagem que eu quero deixar é que nunca deixa de lembrar que nós temos que sempre estar com o lado espiritual sempre em alta e que nós devemos tudo a Ele, né? O nosso Criador que nos criou, e nós precisamos sempre lembrar disso. Isso que fortalece a nossa vida, fortalece a nossa família, fortalece as empresas, né? E algo que nós devemos entender hoje, que nós temos que prosperar e sempre transbordar a outras pessoas tudo que nós aprendemos, né? Isso é algo que nós sempre vamos ter que levar para o resto da nossa vida, e é algo que grava muito na vida das pessoas, é quando você faz o bem, né? Então sempre faça isso, né? Faça com amor e sempre pratique o bem, né? É o melhor que a gente pode fazer. Maravilha, gente. Muito obrigado a todo mundo. Um bom dia para você, Natália, Fernando, bom fim Gerson. de semana aí para todo mundo. E vamos assistir mais Café, Negócio e Verdades para vocês aí, gente. Forte abraço.